Fala galera, vamos aí para essa aula 10, bloco 6, para tratar da última aula do período junino. E aí depois a gente entra num marco interessante que a gente começa a falar de Brasil Império. A gente vai falar do processo de transição de independência que vai ser conduzida pela elite brasileira, pelo Dom Pedro I, e a gente já começa o primeiro reinado. Então é interessante, é legal que nessa próxima aula, aula 11, a gente já começa a falar de Brasil Império. E a gente pode dizer que essa aula hoje, ela termina o ciclo de Brasil Colônia. Então você que quer entender o que é Brasil Colônia, você tem aí um know-how de quase 50 aulas para poder falar com muita qualidade sobre Brasil Colônia, que só 50 aulas. Não estou lembrado agora de cabeça, mas e aí, vamos pensar. A gente tem um período joanino, que a gente está finalizando com esse vídeo, e uma coisa que eu não tinha comentado com vocês é que o Dom João, que vem para cá príncipe, ele volta rei do Reino Unido de Portugal e Algarves. Como é que isso acontece? A Dona Maria, mãe dele, morre em 1816. E tem a Revolução Pernambucana, o que atrasa a sua aclamação. A gente está vendo já a cena da aclamação. Ele é aclamado rei de Portugal, Reino Unido, Brasil, né? Essa mistureba toda, essa coroa lusitana. Já passamos pelo Congresso de Viena. Dom João não voltou. E quando a Dona Maria morre, começou a se ter um burburinho lá em Portugal acreditando que ele poderia voltar. Mas ele não volta. O mais engraçado é isso, que ele não retorna para Portugal. E isso é um baque para os portugueses, porque nunca um rei de Portugal foi aclamado, foi coroado fora de Portugal. E isso aconteceu. Dom João vive isso. Ele é aclamado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1818, quando ele se torna Dom João VI. Então a gente não pode nem usar o termo Dom João VI desde o início, porque é errôneo, é errado. O termo vem quando ele é aclamado em 1818, e o fato dele ter sido aclamado no Rio de Janeiro já cria um cenário ruim, já cria um elemento ruim para os portugueses que pensam, pô, ele não vai voltar? Pelo visto, não. E aí, o que a gente começa a pensar? Começa a pensar que a vida do Dom João aqui era uma vida para a corte e para os britânicos. Claro que alguns livros de história até comentam que em 1820, por exemplo, o Dom João, o Koshiba fala isso. Vou até pegar a imagem e colocar o trecho. Em 1820, ele tenta compensar as tarifas alfandegárias e aí dá 15% aos portugueses. Mas assim, muito brevemente, muito rápido. E você tem um cenário em que eu tenho um rei que está fora de Portugal, eu tenho Portugal que não monopoliza mais a colônia, eu não tenho nem mais colônia, a verdade é essa, eu tenho o Reino Unido. Então, para a burguesia portuguesa, isso é horrível, isso é péssimo. E a elite brasileira que está aproveitando a abertura dos portos, principalmente, está vendendo suas mercadorias a quem quiser comprar com preços melhores, isso é um luxo. É a vida que eles sempre quiseram. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que o período joanino foi muito benéfico para o Brasil e muito maléfico para Portugal. E por conta disso, obviamente, que lá em Portugal eu vou ter um movimento de comerciantes e militares portugueses influenciados pelo corpo de ideias iluministas que, obviamente, depois que o iluminismo aparece, depois que eu tenho a Revolução Francesa, abre-se uma porteira que não se fecha mais, de ideias iluministas, de ideias liberais, de ideias de questionar o absolutismo. E nesse movimento liberal conservador, vai entender porque que eu vou falar o porquê do conservador. Eu tenho um movimento que está indo contra o absolutismo de Dom João. Está falando em restaurar a grandeza de Portugal. Ele está falando em retomar o brilho português, que foi abandonado. Óbvio. Quando Dom João sai de lá e vem tecer um governo de 13 anos aqui, que ele fica até 1821, até abril, cara, ele não está pensando em Portugal, ele está pensando nele. E aí você tem um governante que faz e acontece, a galera lá espera, espera, Congresso de Viena, ele volta, não volta. Aclamação, e ele vai voltar, não volta. Então, quer saber?
vamos tomar o poder, vamos dar início a um projeto que vai estabelecer uma Constituição, reduzir o poder de Dom João para que este governe Portugal. Ué, mas ele não já governava? Governava, atendendo os interesses dele. Essa galera quer que ele tenha um compromisso com Portugal. Ele pense em medidas para Portugal. Então você vai ter o Grupo Sinédrio, liderado pelo Manuel Fernandes Tomás, essa imagem, né? Eu até procurei esse livro mais uma vez, eu tenho que procurar para ver se ele está aqui perdido no meu computador, que tem várias imagens da Revolução do Porto, é um livro português que analisa a história da Revolução do Porto. E você tem o Manuel Fernandes Tomás, líder do Sinédrio, Manuel Sinédrio é ótimo, que encabeça esse movimento e que vai ser um líder para poder instaurar as cortes portuguesas, aquilo que vai ser conhecido como as cortes constitucionais da nação portuguesa. Então você tem esse elemento importante da Revolução do Porto, que tem o objetivo de quê? De instaurar uma Constituição que limite o poder de Dom João. Aí tem essa imagem aqui, que é uma imagem que tem no livro, e que eu cortei ela para você ver que lá no topo da imagem da alegoria, né, a alegoria da Revolução do Porto. Você tem várias imagens ali meio sem sentido, mas você vê um Dom João no topo da imagem que está recebendo a divina providência, você vê a religião, a luz indo para a cabeça de Dom João, mas equiparado a ele está a Constituição. Então, um livro constitucional. Então, ou seja, essa galera está fazendo um processo que aconteceu em várias partes da Europa, que acontece na Revolução Francesa, de estabelecer uma Constituição. Na Espanha teve a Constituição de Cádiz, em Portugal a Revolução do Porto, os movimentos liberais. Na França vai ser as jornadas de 30, depois as jornadas de 48. Então, assim, de novo, abriu-se a porteira de ideias, de uma ideologia que não se fecha mais. Então, de novo, é importante pensar que eu tenho a criação de um parlamento português às cortes, onde eu tenho 205 membros, 135 membros cadeiras portuguesas, 70 cadeiras brasileiras. Se atente a isso, que significa que se o Brasil quiser avançar alguma pauta, sozinho ele não consegue. 70 cadeiras brasileiras, 135 portuguesas. Então você tem uma corte que vai estabelecer uma Constituição, que vai criar uma Constituição, que se iniciou na cidade do Porto e se espalhou por Portugal, e obviamente isso causou muito transtorno para a figura do Dom João. E aí tem a imagem mais uma vez, beleza? Quando você tem notícia dessa revolução, quando essa notícia chega aqui, a revolução já se consolidou lá. É até um exemplo que eu faço em sala, e o Dom João estava na sua casa, no bairro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de Bangu, tá? Bangu, e Portugal está lá em Copacabana. Para quem está assistindo essa aula, fora da cidade do Rio de Janeiro, de Bangu para Copacabana, é 1h30, se o trânsito tiver razoável. Se você tiver sem trânsito, você consegue fazer uma mágica de 50 minutos. Mas assim, tu vai botar o pé o tempo todo. Agora, razoável, 1h30, com trânsito, 2h30, quiçá 3. Porque é distante. Sai do Rio de Janeiro, é imenso. Eu tô falando de uma região que não é nem a ponta da Zona Oeste, que é Bangu, para a ponta da Zona Sul, que é Copacabana. Então, Portugal, Copacabana, Dom João tá em Bangu. Lá em Copacabana, o apartamento de Dom João pega fogo. Ligam lá de Copacabana, ó, Dom João, teu apartamento tá pegando fogo. Dá tempo dele apagar um incêndio? Não dá. Lembrar. A distância entre Portugal e Brasil são os 2 meses. Então, quando a revolução explode lá e a notícia chega aqui, já foi, já era. Então, tem um cenário em que o Dom João ele não tem o que fazer. E aí, a chegada da notícia da Revolução do Porto ela é até bem recebida pelos brasileiros, por muitas províncias. Porque vamos lá, eu determinei as ordens da Revolução, dos restauradores, dos revolucionários. E aí, de novo, a palavra restaurar, de restaurar a grandeza de Portugal, que as capitanias virem juntas governativas e essas juntas mudam o nome das capitanias para províncias. Então você tem a adesão
de várias províncias, você muda essa terminologia durante a Revolução. Você tem esse entendimento de mudar essa terminologia para facilitar, né, para um novo tempo. Lá em Belém do Pará, você vai ter a tropa que vai ter a liderança do Alberto Patrone, vai derrubar o governo e vai formar uma junta alinhada à Revolução do Porto. No Rio, o Dom João tentou fazer um balaio de gato, tentou dizer que não ia respeitar a Constituição. Os militares falaram que ele tinha que jurar a Constituição. E aí botaram ele contra a parede, ele vai lá e jura respeitar a Constituição. Então você tem um Dom João que ele até tenta fazer um movimento, tenta fazer um grupo de políticos aqui no Rio de Janeiro para dizer que o Rio de Janeiro ainda era soberano, mas as cortes, os militares aqui falam, não, você vai obedecer o que está sendo falado lá. E aí a gente pode dizer que eu tenho umas cortes que determinam que, olha, tem que ser leal às cortes. Em Pernambuco, que eu vou ter o capitão Luiz do Rego Barreto, um representante de Dom João aqui no Brasil, lá em Pernambuco. Ele vai ser o cara que foi nomeado governador no contexto da Revolução Pernambucana. Ele vai, por exemplo, ter uma atuação muito forte contra os brasileiros que estavam animados pela Revolução. Então, o Luiz do Rego, ele vai, por exemplo, aumentar o clima de tensão lá em Pernambuco. E nesse clima de tensão, para a gente desenvolver, que é até interessante, você vai ter o Luiz do Rego que vai ser derrotado por tropas na vila de Goiânia. Goiânia não é Goiânia ou Goiás, mas é uma região divisa com a Paraíba e que ficava na região metropolitana hoje, que fica hoje a região metropolitana de Recife. E aí vai ser dali que você vai ter a vitória dos brasileiros contra o Luiz do Rego, o que já pode até brincar como elemento favorável à independência do Brasil. E vai ter brasileiros que vão formar uma junta de governo, ali sob liderança do Gervásio Pires, que está aí a imagem. Lá em Pernambuco essa história é muito forte. Então você vai ter um Gervásio que vai estar na junta a partir de 21, 5 de outubro de 21, naquilo que é a convenção de Beberibe. E nessa convenção você vai determinar que não vai ter mais governador português lá em Pernambuco. Então a gente já cria elementos para pensar daqui a pouco a Confederação do Equador. 21, 22, 23, 24, tá ali. Aí vamos lá, Pernambuco, o bagulho já tá ficando quente. O clima de independência já tá rolando lá. Eu penso também que essa ideia das juntas determina que tem que ser leal à Revolução, a gente já comentou sobre isso. Muitas capitanias, que agora são províncias, começaram a pensar o quê? Opa, vamos ter representante lá. Inclusive, você vai ter cara que se envolveu em revoltas emancipacionistas diversas, como o Cipriano Barata. Cipriano Barata vai ser um dos deputados que vai representar a Bahia. Bem legal isso. Cipriano Barata caraca, Cipriano Barata, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, Jornal Tifes Pernambucano, então você lá no contexto da Confederação do Equador, então o Cipriano Barata, o cara das revoluções, maneiríssimo, botando a imagem dele aí, que o cara é famosíssimo, é super maneiro a gente falar desses caras lendários, né? O cara é uma lenda mesmo. Então você vai ter uma galera que vai se animar. Vai falar assim, pô, a gente pode enviar representantes, então a gente vai participar do trabalho das cortes. Lê do engano. Vou chegar lá. E aí você tem um Dom João, que nessa loucura toda, quando ele tenta desrespeitar a Constituição, os militares exigem que ele respeite, aí ele vê que perdeu. Perdi. E aí o que acontece? As cortes mandam, tu tem que voltar, ou a gente vai te destituir de rei e vai colocar outro. E não, peraí, tá tranquilo. Em março, ele determina que vai retornar, e até nesse momento que ele convoca eleições para esses deputados brasileiros irem para as cortes, representantes. Nesse contexto, o Cipriano é eleito na Bahia e vai para lá. Em agosto, essa galera começa a ir para lá, e o próprio Dom João, ele vai em abril. Se não me engano, no dia 26 de abril. Então você tem o retorno do Dom João, o Dom João tá indo para lá, e a gente já tem algumas mudanças que as cortes vão enviar para cá. Inclusive, antes mesmo dele embarcar, as cortes já tinham definido alguns elementos de mudança que mostram uma atuação mais agressiva das cortes. É importante destacar também, antes que eu esqueça, que quando o Dom João vai embora, como aqui é um Reino Unido, quem fica aqui de frente é o filho dele, Dom Pedro,
príncipe regente. Então tem o Reino Unido, príncipe regente, ele permanece aqui, Dom João vai para lá acreditando que vai conseguir ainda safar alguma coisa. Não vai. Então você tem essa situação em que a gente pode dizer que aqui começa a regência de Dom Pedro, em abril de 1821. Eu não vou falar com muitos detalhes dessa regência agora, a gente vai falar do processo de independência, quando o negócio começa o caldo a virar, começa a ficar ruim, você tem uma regência do Dom Pedro que ela sofre algumas pressões das cortes, que sofre algum impedimento das cortes, que começa a ameaçar enviar tropa para levar o Dom Pedro. Eu vou falar disso na próxima aula, na aula 11, bloco 1. E aí você tem um Dom João, que foi embora, mas as cortes já estavam emitindo coisas e diziam um sentido de recolonização. Como eu falei, quando eu usei o termo liberal conservador para a Revolução do Porto, é para entender que você está contra o absolutismo de Dom João. Dom João é visto como algo que não presta mais e você defende a recolonização. Então você é liberal para Portugal e conservador para o Brasil. Porque você olha para o que o Dom João fez no Brasil e pensa assim, cara, todas as medidas que ele fez prejudicou a ótica comercial e política de Portugal. Portugal foi deixado de lado. Portugal foi colocado de lado sem pestanejar. Então você tem um Dom João que fez essa série de medidas e isso incomoda, óbvio. E aí você tem, além dessa subordinação de todas as províncias para Lisboa, e aí você esvazia o poder da corte no Rio. Você aprova, em seguida, o retorno do corpo burocrático administrativo que estava no Rio, do Reino, volta para Portugal, volta para Lisboa. É você, aquele bando de burocrata indo embora. E a galera vendo assim, caraca, do mesmo jeito que chegou, tá indo. Então você começa a perceber que as coisas estão deixando o que tinha se transformado. Como assim? Dom João veio, trouxe muita coisa, muita novidade, os prédios estão ficando vazios. Vão voltar a ser colônia. A galera começa aquele burburinho. Caramba, o cara anulou isso, anulou aquilo, as ordens saem do Rio, agora volta a sair de Lisboa, o corpo burocrático que estava aqui, agora volta para lá, anula tarifas de 1810 com a Inglaterra, começa a se desenhar uma recolonização. Começa a se desenhar uma figura de ação dos regeneradores. É o termo utilizado também. A galera restaurar, regenerar a grandeza portuguesa. E aí, é engraçado que nesse meio tempo começa a surgir jornais, a partir de abril, de discussões, pasquins que começam a elencar oportunidades, possibilidades para o Brasil. Então você vai ter, por exemplo, achei muito engraçado, o pasquim conciliador do Reino Unido. Você já tem um pasquim do Visconde Cairu que defende uma conciliação, defende, olha só, a gente precisa, né, manter o Reino Unido, a gente não quer independência, mas quer a liberdade comercial, a gente quer manter do jeito que Dom João deixou, não quer mexer. Era um jornal. Revérbero Constitucional. Jornal de Joaquim Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo é um nome famoso na independência. Tem muitos textos ali, tem muita fala dele junto com Dom Pedro. É bem interessante. É do Fico. Tem muitas histórias aí com Gonçalves Ledo. Interessante. Já defendi o projeto de independência. Já defendi o rompimento. Despertar Brasiliense, jornal que falava e que apoiava a ação do Dom Pedro contra as cortes. Então já começa a ter um cenário intelectual de ideias, de panfletagem, de publicações que defende projetos de independência. E ainda pode comentar a realidade da maçonaria, né? Que teve papel com José Bonifácio e com o próprio Gonçalves Ledo, que eram representantes de duas casas de maçonaria, pelo menos é o que se relata. Se eu não me engano, a Loja Grande Oriente e o Apostolado. Duas lojas maçônicas, pelo menos de acordo com as referências que eu estou pegando aqui, teriam tido um papel fundamental nesse processo de independência. Então você tem um campo de ideias que está fervilhando. E aí você tem essa imagem do Dom Pedro jurando respeitar a Constituição das Cortes Portuguesas, dando a entender que ele vai manter o pensamento. O Dom Pedro, ele, de certa forma, tinha um posicionamento resignado no sentido de, olha, o que está acontecendo lá, dependendo do que for determinado, a gente vai obedecer a Portugal.
Mas, nesse contexto, vai ter uma situação aí que vai pesar. Qual vai ser a situação? A situação que vai pesar é que quando os deputados brasileiros chegam lá e você, nas reuniões das cortes, onde você tem aqui deputados brasileiros, deputados portugueses, a galera se reunindo. Quando você tem a discussão nas cortes, os deputados brasileiros percebem que os regeneradores, os restauradores, os revolucionários de Porto não têm pretensão de ceder. Então, é aquela fala que eu falei, liberal conservador. Então, a galera quer retomar a colonização no Brasil, quer fazer com que o Brasil restaure a capacidade econômica portuguesa, e para isso eu vou ter que retomar o pacto colonial, para isso eu vou ter que subordinar o Brasil mais uma vez ao monopólio da metrópole, para isso eu vou acabar de vez com tudo que Dom João fez. Eu estava acabando com alguns elementos. Por exemplo, o burocrata veio para cá, volta. Subordinar o poder lá, Lisboa. É todo esse entendimento de que já havia mudanças sendo realizadas. Aí quando o brasileiro vai lá, toma esse baque de que, olha, não tem jeito, não tem negociação, os caras querem recolonizar, essa galera volta, e quando volta, o Partido Brasileiro começa a mudar a sua lógica. Porque o que que acontece? É muito importante entender que quando os brasileiros foram para lá, a elite colonial foi para lá, ela realmente achou que havia uma esperança de, não, a gente vai participar junto do processo. Mas quando percebe que não vai participar, e o projeto é recolonizar, e com isso perder tudo que foi conquistado, ela volta de lá e fala, cara, tem que ter um rompimento, porque nós iremos perder a benesse comercial deixada. A grande sacada é que se a benesse comercial fosse deixada, de abertura dos portos, de não ter a restauração do Pacto Colonial, de você manter o que Dom João fez, talvez a elite falasse assim, não, não precisa romper. Mas quando eu coloco em xeque tudo que foi feito, que beneficiou a elite colonial, essa abertura dos portos, aí, parceiro, eu crio um cenário problemático para essa realidade brasileira. E aí, com isso, eles vêm e decidem dar início a um processo de emancipação, colocando esse cara aí que está na tela como protagonista, como um cara que vai ser conduzido para ser o fiador dessa independência brasileira que, não se esqueça, moderada. Vai manter monarquia, vai manter escravidão, vai manter o latifúndio. Então, as permanências que vão ter ali no processo de independência brasileira. Beleza? Assim eu concluo o período joanino, aula 10, bloco 6. Daqui a pouquinho a gente começa a falar desse processo de independência e primeiro reinado.